Oiê, tudo bem por aí? Você tá bem? Espero que sim. Hoje nós vamos para a leitura do capítulo 4. E antes da gente iniciar, vamos orar? Fecha os olhos aí, ore junto comigo. Paizinho, obrigada por essa oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez para a leitura da Tua Palavra. Eu oro para que o Senhor fale ao nosso coração e que o Senhor abra o nosso entendimento, para que a gente entenda o que o Senhor quer falar conosco através do capítulo 4 do livro de João. Amém. Vamos lá? Antes da gente começar, na verdade, eu quero pedir um exercício meu e seu, para que a gente olhe essa história a partir da ótica da pessoa que está vivendo isso, sabe? Da pessoa que teve encontro com Jesus. Porque vai ser fundamental que a gente tenha essa visão. Principalmente porque essa história pede isso, sabe? Então vamos lá, versículo 1. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galileia. No caminho, ele tinha de passar pela região da Samaria. Ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: "Por favor, me dê um pouco de água." A mulher respondeu: "O Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus lhe disse: "Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida." Ela respondeu: "O Senhor não tem balde para tirar a água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida?" Jesus lhe disse: "Quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna." Então a mulher pediu: "Por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água." O relato continua da história, aconselho muito você continuar a leitura, mas eu quero ficar aqui para trazer uma reflexão nesses pequenos versículos, que é o seguinte: por que eu falei que era importante eu e você olharmos a partir da visão da mulher samaritana? A gente precisa enxergar que nós somos hoje a mulher samaritana. Só tentar imaginar isso, porque ela, assim como nós, ela estava seguindo a vida dela normalmente, ela estava indo para uma rotina, algo que ela fazia todos os dias, ia lá tirar a água, e de repente Jesus a aborda e ela não conhece Jesus, mas ela reconhece que ele era um judeu, porque pelas trajes de Jesus, pelo jeito que os judeus falavam, né? E tem um contexto que os judeus e os samaritanos não se dão. Os judeus se sentiam melhores, superiores aos samaritanos, inclusive eles achavam que os samaritanos eram impuros. Por isso que ela fala: "Você tá me pedindo água, eu vou pegar nessa água, vou pegar nesse balde." Mas Jesus traz ali a ela uma coisa que era muito maior do que uma necessidade humana. Se você continuar o relato, você vai ver que Jesus, ele toca numa ferida quando ele fala com ela, que era uma ferida de relacionamento. E ela já imediatamente pergunta se ele é profeta, como é que ele sabia aquilo ali? E Jesus hoje, ele quer fazer isso conosco. Ele quer falar conosco sobre algo que são as bagagens que a gente carrega. Eu e você, no nosso dia a dia, indo para a escola, para a academia, para o trabalho, fazendo a nossa vida adulta mesmo, a gente, sem perceber, a gente carrega em nós, na nossa bagagem, traumas, dores, feridas, o que fizeram conosco. Por mais que a gente tenta, de alguma forma, como eu posso falar, colocar band-aid naquilo, a gente, na fase adulta, né, aquilo que fizeram conosco até na infância, a gente já aprende logo no começo a lidar com aquilo, a
de alguma forma, maquiar aquela situação. Então a gente busca alternativas. E essas alternativas, Jesus tocou nessa situação com a mulher samaritana. Porque por mais que a gente se esforce nessas alternativas e coloque aquele trauma, aquela dor, aquela ferida, aquilo que outras pessoas fizeram conosco, a gente tenta colocar para seguir a nossa rotina essas dores debaixo do tapete, é insuficiente. Quando a gente vai colocar a nossa cabeça para dormir, quando eu vou dormir, quando você vai dormir ou quando acorda, alguma situação acontece no nosso dia a dia que nos faz lembrar daquela dor, daquele trauma, daquela ferida, do que fizeram conosco. E Jesus fala aqui que essas alternativas que a gente tem, ela nos faz ter sede de novo. Ela não, de fato, ela não cura, ela não trata esses traumas. A gente volta a sentir novamente e numa situação de desespero, a gente busca outro método, outra coisa para fazer com que isso pare de sangrar. Aquilo lá da infância pare de doer, como dói ainda. Mas Jesus está oferecendo para mim e para você hoje uma alternativa que não é uma alternativa, a solução. Ele quer nos curar disso. Ele quer que essa dor, ela pare de doer. E como ele vai fazer isso? Curando, tocando nessa dor, curando, tocando nesse trauma, como ele fez com a mulher samaritana. E ele promete que nós nunca mais teremos sede. O que é isso? Você nunca mais vai precisar ir atrás dessas alternativas que você está tentando há anos, porque a cura que eu vou te proporcionar vai ser tão grande, vai ser tão forte, que você vai se tornar um canal de bênção na vida de centenas de pessoas. Essa mulher, depois desse encontro, ela impactou uma cidade inteira. Ela voltou para a cidade e chamou todos para também conhecer aquele que a curou, aquele que fez com que jorrasse dentro do interior dela vida eterna. E é isso que Jesus quer para mim e para você. É que a gente hoje exponha, traga a Ele essas dores que a gente está carregando há muito tempo e tentando lidar com elas. E Ele vai curar, Ele vai de fato fazer com que o sangramento pare. E desse lugar de morte, Ele vai trazer vida. Ele fala isso. A água que eu te der vai se tornar tão profunda, tão maravilhosa, que vai jorrar vida ali. Então é isso que Jesus tem pra mim e pra você, nessas dores e traumas que nós carregamos, que você carrega, vida. Ele vai trazer vida e vai ser tão profundo, tão maravilhoso, que outras pessoas serão curadas através da sua vida, daquilo que te causou um dia dor, tá bom? Fique com essa palavra, Deus te abençoe, até amanhã.